Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Vou fazer aqui uma partilha aqui do vídeo de ontem, né? Viver no reino da divina vontade, acho que é esse, né, o nome do vídeo. E fazer mais algumas partilhas, né? Ontem fiz algumas e teve pontos que me chamou, assim, que eu não esqueci, sabe? Ontem eu ouvindo. E fui dormir pensando, acordei pensando, incrível, né? Pensando no que foi falado. Nossa, tem muita luz naquele vídeo, muita coisa para se falar, né? Mas uma coisa que ficou e que acho que não vai sair da minha, não é que vai sair, mas vai ficar aquilo na minha cabeça enquanto eu não partilhar, né? Não falar, não pôr para fora, né? É Jesus que quer que fale, né? E eu tava assim, até no pastor, porque eu tava meditando mesmo, pensando nisso tudo, no que estava falando no vídeo. E uma coisa que ficou assim bem na minha cabeça foi sobre que Jesus não faz violência, né? Então, pensando no modo de Jesus, né, de como ele trabalha as almas, né? Porque estava falando sobre, né, que a Aline estava falando no vídeo que Jesus não faz violência para com as almas. Ele não violenta, ele respeita, né, a liberdade das almas, ele não violenta, né? Então, ele respeita o tempo de cada alma. E eu fiquei pensando, né? Só nessa palavra, né? Que Jesus não violenta, né? E aí ele me lembrou até mesmo da moça que eu até partilhei algumas vezes de Agnes, né? No, no, no Evangelho como foi revelado, né? De Maria Valtorta, tem um capítulo que Jesus conhece Agnes, né? Que ele vai lá na casa que era de João. E aí ele me lembrou desse capítulo, né? Que é a primeira vez que ela viu ele, né? Que ele entrou na casa e a postura dele, né? A postura dele para com ela, né? E o modo de Jesus é muito lindo de se ver e é tão interessante a gente prestar atenção, né? Na Valtorta, né? No que a Valtorta tá aqui, né? Relatando. Porque é muito lindo de ver o modo de Jesus, que ele realmente é isso que tá falando no vídeo, ele não faz violência, né? Então, com ela, ele lançou, né? O que Jesus faz? Que eu fiquei pensando, né? Ele lança a semente, né? Que até ele fala nesse capítulo que ele é o fermento, porque ele vai conversar com os apóstolos depois, porque logo depois que ele sai, passa alguns dias e essa Agnes ela encontra com Elias, que era um dos apóstolos e quer dar uma bolsa de ouro para ele ali, né, das joias dela, né, para dar para Jesus, né, para que Jesus se lembrasse dela, né, e queria saber um pouco mais de Jesus e tudo mais. E aí os meninos queriam voltar, nossa, ela viu atrás e alguns queriam ir atrás dela para, né, aproveitar o momento para converter ela, sabe, para conversão e tudo mais e aproveitar, né, para conversar com ela, trazer ela. Mas aí Jesus não deixou e aí ele dá esse exemplo, né, que ele fala, né, tipo uma parábola, uma história que aí ele fala da farinha, do fermento e das coisas que vem dentro da farinha, né, que aí é pedras e outras coisas, folhagem, uma coisa assim. E ele traz esse exemplo para explicar a eles, porque eles queriam ir atrás dela e, né, aquela pressa né, para a conversão dela. E Jesus disse: não, 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 deixa ela, né, porque já foi lançada ali. Ele fermentou, ele colocou o fermento da palavra dele ali, né? E ela não tinha ainda sinais de conversão, não havia nela sinais de conversão, então por agora não, né? O fermento foi colocado na farinha, né? Ele disse que ela é a farinha, né? E ali os pecados dela, os vícios que ela tem são essas pedras e as coisas que ficam dentro da farinha, né? E o fermento é a palavra dele que naquele momento, né? Que ele teve aquela conversa com ela lá na casa, né? Que ele nem olhava para ela, né? E ele colocou, né? Ali a palavra dele, a semente, né? E ele disse que tem que dar um tempo, né? Porque ainda não tem sinais de conversão nela,
né? Ela escutou ali a palavra o suficiente, que até ele fala, que é uma palavra, como é que ele diz? Hum, ai, eu tento lembrar a palavra que ele falou, meu Deus. Sim, verdades fundamentais. Então, ele, o primeiro, né, que ele fala aqui, ó, aquele feito de breves verdades fundamentais. Então, ele fala aquele encontro com ela, né, ele lançou as verdades fundamentais que ele, né, que significa o nome dele, que ele é Salvador, que ele salva. Então, o fundamental, ele colocou ali, né, no coração dela, né, a palavra dele. O fundamental, o necessário para, né, para ela ali que estava na ignorância, foi o necessário. Então, daí a gente já vê, né, essa questão que tá falando no vídeo, né, que Jesus não violenta, ele não encher ela de coisas, né, sendo ela que ela ali estava na completa ignorância, no vício, né, no paganismo, porque ela é romana, né, ela não é judia, ela é romana. Então, assim, completamente crua ela estava ali. Além cheia de vícios e pecados, ela estava na ignorância, né? Então seria uma violência muito grande para ela, para a alma dela, e isso não, talvez não ajudaria ela na conversão dela, né? Então Jesus deu ali só o fundamental, o que era necessário para o estado que ela estava, né? E aquilo ali ia trabalhar nela, né? Então respeitar-se o tempo e ele dá esse tempo para as almas. E a gente vê que ele faz isso mesmo, né? Pegando o exemplo da Agnes, ele faz exatamente isso, né? Ele dá o que é necessário, ele não faz violência, né? Então ele vai ali liberando, ele vai dando conhecimento, né? De acordo com a condição que a alma está, a disposição que a alma se encontra, ele vai ali, né? Aos poucos, né? Na paciência, é assim, numa paciência, na prudência, né? Com discernimento. Então, ele lança o fermento, né? Ele tá ele falando. E aí esse fermento, essa palavra, essas verdades fundamentais necessárias, né? Para alguém que está na ignorância como ela, né? Então, se ela, no caso ali, ela acolheu, né? Então, quando a alma acolhe, né? A palavra, né? De Jesus, né? Diante, sei lá, na nossa vida, né? Pegando assim, a gente tem assim um encontro com Jesus diante de uma situação, diante de uma palavra que a gente lê e a situação e a circunstância também, né, nos fala, né? Deus nos fala também através de pessoas, circunstância, né, além da sua palavra em si, né? Através de situações e a gente sabe, a gente vai olhar para cada um de nós, né, como Jesus foi ali, né, fermentando a nossa alma com a sua palavra, né? A gente vê que foi através de palestras, através de pessoas, situações, né? E aí foi assim que a gente foi ali esvaziando, né? Conhecendo quem somos nós, quem é Deus, e fomos fazendo esse processo de purificação. Então é exatamente, né? Foi esse início, né? Que foi com Agnes, que também é com cada um de nós, né? Que é a alma que acolhe, né? Essas verdades fundamentais, né? Para a pessoa que está na ignorância, quando ela acolhe, aí começa já ali a primeira purificação, né? Aí dessa primeira purificação, aquilo mexe com ela, né? Então aquelas palavras assim ficam ali, né? Mexendo com a alma, né? Incomoda a alma, vamos dizer assim, né? E aí que acontece, né? Que aí Jesus fala que a segunda, né? A segunda parte, vamos dizer assim, que ele explicando para eles, né? Ele foi dividindo. A primeira é isso, né? As verdades fundamentais. Aí a segunda, né? Que acontece com um crivo da própria alma, né? A alma fica meditando, ruminando, né? Assim como ele fez com Luísa, também que ele vinha trazer uma luz, uma verdade, né, para dispor a alma dela e deixava ela sozinha, né? Ele dizia uma coisa e deixava ela sozinha lá, né, para ficar ruminando, meditando, né, passando ali o crivo da própria alma, né, daquelas verdades, né, que ela conheceu, que ela está conhecendo. E diante daquela verdade, a alma começa ali a comparar, né, o seu ser, quem é ela e quem é Deus, né? Que até Jesus fala assim, que compara o seu ser com o ser que se lhe revelou,
né? Então, no caso da Agli, Jesus ali, então ela faz, fica meditando assim, quem é ela, né? E quem é aquele ser em quem se revelou, né? Então, muito lindo isso. Então, é esse processo. Você vê que como Deus não muda, né? O modo dele é o mesmo, né? A forma dele trabalhar, mas aí ele tem várias maneiras, né? Assim, mas o modo é o mesmo, né? É sempre aquela mesma, vamos dizer assim, aquela mesma operação. Esse mesmo processo que ele estava explicando para os apóstolos, né? E só que aí vai depender, né? Tem almas que é mais acelerado esse processo, outras são mais lentas, outras param no caminho e depois voltam. Então, depende muito da alma, né? Muito da alma. A disposição da alma, né? E aí passa por esse processo de pensamento para a gente ver que é todo um processo, né? Então Jesus ele não vem de uma vez assim com as verdades dele, ele não faz violência porque a alma não está preparada, né? A nossa alma precisa de um tempo para processar aquelas verdades, para ruminar, para ali compreender, né? Ali convencer, é um período assim. Então é muito interessante a gente compreender, né, como é que Jesus age, né, o modo de Deus, né, porque muitas das vezes a gente quer violentar, a gente quer enfiar a goela abaixo e quer que a pessoa ali, né, que a gente ama, um parente nosso, um amigo, não sei, e a gente quer enfiar as verdades goela abaixo, e a gente sabe, a gente vê o que acontece, né, quando a gente insiste muito, né, eu digo assim, por experiência própria com o meu esposo, de que quando eu insistia muito com ele, cada vez mais que eu insistia, queria enfiar a goela abaixo, mais aquilo fazia ele sentir repugnância. Em vez de aproximar ele, fazia ele cada vez mais querer se afastar. Não fazia se aproximar de Deus, né? Acabava fazendo ele sentir raiva e não querer se aproximar pela insistência, porque é uma violência muito grande. A gente precisa a alma precisa de um tempo, cada alma precisa de um tempo para ruminar, né? Mas a gente quer sair atropelando, né? E a pessoa não tem tempo de processar, de mastigar aquele alimento que acabou de receber. Então imagina, a gente coloca um alimento na boca, uma colher cheia de comida, e a gente começa a mastigar, aí vem uma pessoa e já enfia outra colher, daqui a pouco a boca da gente tá cheia, tão cheia, que a gente não consegue mais mastigar, nem deglutir, né, engolir, e fica ali, a pessoa fica entalada, o alimento não passa, e a pessoa fica sufocada, e para a pessoa conseguir respirar, né, ela tem que pôr para fora, vomitar. Então, imagina, né? Às vezes a pessoa tem que forçar, muitas das vezes, de botar aquele alimento que está entalando para fora, porque ela não está conseguindo engolir. Então, é exatamente assim, né? Na, com a palavra de Deus, se a gente não tomar cuidado e a gente querer ficar enfiando goela abaixo, então as pessoas vão repelir, vão pôr para fora em vez de engolir, em vez dela mastigar aquele alimento e engolir e processar aquilo, né? O corpo dela ali, né? A substância ali, né? E o alimento passar pelo corpo dela, que ele tomar a substância daquele alimento, ela vai pôr para fora, ela vai rejeitar. Então é muito sério isso, né? Então a gente tem que tomar esse exemplo de Jesus, né? De respeitar, no gole-gole, é de colherzinha por colherzinha, é na paciência, como um bebê mesmo, né? A gente é uma criança, né? Quando a gente está nesse processo, né, no início da conversão, que precisa se purificar, a gente é uma criança, né? E um bebê, a gente sabe que a gente tem que é, amassar, né, a maçãzinha, o alimentozinho, não pode dar pedaços grandes, tem que bater no liquidificador e colocar na colherzinha pequena e ter toda a paciência do bebê ali, né, engolir, né, a boquinha engolir, a boquinha tá vazia, a gente tem que, com toda a paciência do mundo, dar uma comida para um bebê. A gente sabe, e é de pouquinho em pouquinho. É assim mesmo para com a alma. É a mesma coisa para com as almas. Então, é muito importante a gente prestar atenção,
no modo de Jesus, né? De quem é Jesus, de como ele pensa, como ele age. E assim, a Val Torta, meu Deus, o Evangelho como ele foi revelado, nos ajuda muito a entender Jesus, né? A como se comportar, como agir, né? E assim, é muito incrível a gente prestar atenção, né? E ficou muito na minha cabeça, né? Esse momento, né? Desde o início ali do encontro dele com a Agnes e todo o processo. E tem mais capítulos para frente, depois dessa conversa que ele tem com os apóstolos ali, explicar para ele que não pode fazer violência, né? E aí a alma vai tirando todos aqueles vícios, né? Que é as pedrinhas que Jesus fala que os grãozinhos, né? Que fica lá, as pedras, as folhas, tem uns nomes lá que Jesus fala além das pedras, né? E a alma ali vai se purificando, tirando essas sujeiras na farinha, né? Dentro da alma dela, que a gente sabe, que a gente lê no livro do céu, que é a purificação. É o desapego do mundo, parar de pecar, né? Parar de ofender a Deus, desapegar das coisas, das pessoas. É a purificação, o esvaziamento da alma, né? Para poder ali, cada vez mais que ela vai esvaziando, tirando as sujeiras na farinha, o fermento vai ali fermentando, né? E vai transformar, né? No final ali, a transformação do pão. Quando a alma ali, ela tá vazia, né? Vazia de si mesma, né? É, largou os seus planos, as suas coisas, a sua vontade para fazer a vontade de Deus, né? Então é muito lindo Jesus explicando esse processo que tem que ser respeitado, né? Que quando a alma estiver pronta, né? E ele sabe o momento né? Quando a alma está pronta, né? E aí ele é muito incrível essa parte, né, daqui do que é narrado na Valtorta, todo esse processo da Agnes, que, assim, é para a maioria, é para nós. A Agnes somos nós, somos as almas, né? E, é muito importante a gente entender, muito importante. E, gente, demorou demais para ela chegar até naquele ponto do que eu partilhei, dela chegar lá para Nossa Senhora. E ela não foi nem direto para ele, né? Ela passou por todo um processo, não foi fácil. Tem todo contando, é muito lindo de ver. E, ela acompanhou, ela foi atrás, né? Então, assim, Jesus não vai fazer violência, tá em cima da pessoa. É a pessoa que tem que querer ir atrás. Tem que fazer a parte dela, né? E aí mostra que a Agnes, ela fez, né? Ela ia atrás de Jesus, né? Ela ficava de longe, mas ela foi atrás, né? E no meio desse percurso, ela passou por muitas dificuldades e os caras que reconheciam ela queriam pegar ela, vender ela e obrigar ela é, a como é que se diz? A enganar Jesus, queriam que ela, como é que se diz? Ai, meu Deus do céu, tipo assim, ali. Ai, eu esqueci o nome, de conquistar Jesus ali, para fazer Jesus cair numa armadilha, e queriam usar ela e tudo mais, e ela fugia. Então, é assim mesmo. Vem as tentações, vem, né, as circunstâncias, as coisas, nesse processo todo de purificação. É todo um processo, né? Ali. E Jesus sempre respeitando. Ele espera a alma ir até ele, né? E aquele fermento da palavra vai fermentando na alma. E ele vai dando. E em todo nesse processo, que a alma está ali nessa purificação, ela vai recebendo a palavra de Deus, né? E aí eu lembro, em outros trechos, que ela era a mulher velada, né? Ela ficava toda coberta para as pessoas não reconhecer ela. Que ela era muito famosa, muito conhecida, né? Ela era atriz e dançarina e tudo, mas ela era muito conhecida e muito bonita, né? Então ela chamava muita atenção, então ela ficava muito coberta. E Jesus sabia que era ela, né? Claro. E os apóstolos querendo saber quem era. E eles não conseguiam reconhecer, saber quem era, porque ela estava toda ali, era a mulher velada, né? Toda coberta, mas Jesus sabia que era ela, né? E ela ficava acompanhando de longe, sempre que podia ela acompanhava, né? E Jesus lá, né? Dando os ensinamentos para o povo
todas aquelas palavras que Jesus dava nos ensinamentos era também em direção a ela, para ir ali alimentando a alma dela e botando mais fermento, né, que é a palavra dele, e aquilo ia alimentando, ia purificando, ela ia, né, passando por esse processo. É muito lindo, muito lindo, muito lindo, né? E a gente tem que, assim, fazer como Jesus, não violentar, respeitar, né, esperar que a alma dê ali espaço. É, 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 esperar que a alma tenha disposição. Não é empurrando tudo de uma vez. E olha, você tem que fazer isso e pronto e acabou. Não é assim, né? Porque a pessoa só vai se afastar. Não é assim que a gente vai conquistar a alma para Deus. Não é assim que as almas vão se aproximar de Deus, vão amar a Deus, vão acolher a palavra de Deus, né? Vai sair do pecado. Não vai. Não vai, ela vai ficar com mais raiva ainda. Eu digo por experiência própria, vai ficar com mais raiva ainda. E quando eu parei de insistir em querer enfiar a goela abaixo, nossa, ele mesmo veio atrás, ele mesmo buscou, né? E através do exemplo, ele foi vendo o exemplo aos pouquinhos. Sempre quando tinha ali uma oportunidade, ele vinha tirar um conselho, perguntar um conselho, tirar uma dúvida. Eu aproveitava esses momentos, sempre esses momentos para lançar a sementezinha, para falar alguma coisa e deixava. Deixava ele lá ruminar e saía de perto, né? E deixava ele ficar meditando naquilo. E sempre foi ele, depois que eu me desencanei, vamos dizer assim, né? Não fiquei querendo enfiar a goela abaixo. Ele que começou a ir atrás, ele que começou a buscar, ele que começou a perguntar, exatamente como a Agnes fez. É muito interessante, muito interessante. E aí até a Agnes no final foi buscar até a intercessão de Nossa Senhora, a ajuda dela. Né? Então o processo é muito lindo, nossa, é muito lindo, muito lindo. Né? E a gente tem que ficar atento a isso, né? E fazer a mesma coisa, né? Fazer como Jesus fez, né? É isso que ele pede para nós, né? Assim como ele não violenta as almas, a gente também não tem esse, ele quer Deus não violenta a gente, né? Não tem esse direito de fazer isso, né? Não tem esse direito, tem que respeitar, porque é ele que trabalha nas almas, não somos nós. É ele que vai dispondo as almas, que vai preparando, né? A palavra dele, né? Então, a gente é do jeito dele, né? Ali a gente tem que prestar atenção como é que Jesus trabalha, né? Para não colocar, como é que as pessoas falam, né? Os burros, né? Como é que é a carroça na frente dos bois, que o povo fala que vai dar errado, né? Vai dar errado. E Jesus trabalha assim com todas as almas. É muito incrível, né? É de não violentar, de respeitar. Ele vai lançando a semente. Ele não fica insistindo. Ele espera, né? Uma disposição ali. Ele espera a alma vir até ele, né? Porque, né? Depende também muito da gente. A gente que tem que correr atrás, a gente tem que ir atrás também, né? A gente tem que fazer a nossa parte, né? Então é muito lindo. Você ficou na minha cabeça muito isso, né? E eu disse, não, tenho que partilhar, porque não saiu da minha cabeça de jeito nenhum. E tem outra coisa, né, que ficou também na minha cabeça sobre a questão da justiça. A justiça divina, né, que a Aline falou também no vídeo. Aí eu fiquei assim meditando, pensando assim, para entender mais, né, como a justiça trabalha. E aí, né, Jesus trouxe mesmo um exemplo para mim ficar meditando, assim, um exemplo mesmo daqui, de casa, né, ali no meu ofício de mãe, com relação ao meu filho, na educação do meu filho, né, e às vezes na rebeldia dele, na desobediência, em tudo isso, né, fiquei vendo, né, ali como é que é a minha posição como mãe, né, para educar ele e ensinar, né, diante das desobediências, das rebeldias, né, enfim. Eu fiquei pensando muito nisso, eu disse, nossa Jesus, e é exatamente assim que o Senhor, como é que é a sua justiça, né, como é que o Senhor trabalha, porque eu fico pensando assim, né, o meu filho, é, essas últimas semanas ele anda assim, um pouco, na desobediência, meio agitado, ele tava assim, né,
Esses últimos dias ele melhorou muito depois que eu tirei o computador dele, os eletrônicos dele, né? E depois do problema que ele deu na escola, aí então eu tirei dele, botei de castigo, né? Esses últimos dias ele melhorou. Nossa, muito, muito. E só que ele tava muito, algumas semanas atrás, muito desobediente, muito agitado, nervoso, não queria saber de nada e desrespeitava, vinha com desrespeito, né? Comigo, com o pai, na escola. É, e eu estava sempre conversando com ele aqui, né? Eu orientava com ele, conversava, falava para ele, né, sobre a obediência, a importância da obediência, que, né, em direção a Deus, que Deus não se agrada de desobediência, e falei o quanto é ruim, fui explicando tudo, orientando tudo ele, né? Sempre, né, que eu podia ali, né, sem violentar, né, conversar, orientar a ele, né, e é sempre conversando, meu filho, não faça isso, meu filho, isso não é bom, por isso, sempre na conversa, né, e Jesus faz a mesma coisa, Jesus ele vem orientando, né, ele vem instruindo, né, com sua palavra, ele vem instruindo ali através de situações, né, de as coisas que ele dispõe, ele, ele vem trazendo, né, ele inspirações, ele inspira, né, a nossa alma, né, naquilo que a gente está fazendo que não é bom, né, então ele orienta, né, e a alma na sua rebeldia continua fazendo o que quer, na rebeldia, desobedecendo, fazendo aquilo, né, que desagrada a Deus, assim como os nossos filhos, né, assim como o meu filho estava fazendo, né, eu orientava, né, é, trazia as verdades para ele, conversava com ele, né, e mesmo assim entrava no ouvido e saía no outro, né, continuava na rebeldia, na desobediência, a mesma coisa como que as almas faz, né, as almas faz para com Deus, né, e Jesus de toda paciência, né, naquele trabalho dele, né, que eu acabei de falar dessa questão que ele não faz violência com a alma, mas chega a um ponto que não dá mais. E a única forma, né, porque ele já usou de todos os meios para orientar a alma, e a alma não deu ouvidos, continuou ofendendo, pecando, desobedecendo, na rebeldia, né, e ele que é um Deus tão bondoso e amoroso, que é bem da condição que estava, né, e por amor, né, das almas, então o único meio, né, como ele fala no livro do céu, as almas me obrigam a castigar, a derramar a minha justiça. Então, é a mesma coisa, os nossos filhos nos obrigam a pôr de castigo, né? E às vezes de retirar as coisas que eles gostam, fazer as coisas que precisam ser feito, castigar, né? Então foi exatamente o que o meu filho me obrigou a fazer isso, porque chegou a um ponto que as conversas não estavam dando mais. Então, ele fez uma coisa que não foi porque eu já até falei aqui, né, em um outro áudio, na escola que ele fez. E aí então deu um basta, tive que castigar, né? Então tirei os eletrônicos dele, aquilo que ele mais gostava, né? É uma coisa que fizesse ele sentir, né? A questão das consequências das escolhas, né? Que é exatamente que Deus ali, né, também permite, né? Ele respeita a liberdade, assim como o meu menino que, né, ali na liberdade ali ele queria continuar fazendo o que bem entendia, desobedecendo, né? Mas tudo bem. E é assim Deus, na vontade ali permissiva, permitiu, né? Mas só que tem consequências. Então, foi exatamente que me veio assim, né? Na hora, pra castigar mesmo, pra retirar as coisas dele. Eu tava dizendo ao meu esposo que, olha, né, amor, a gente precisa fazer Nicolas entender, porque a gente já conversou e ele entra no ouvido e sai no outro. Continua fazendo as mesmas coisas, não dando ouvidos, não prestando atenção, né? Então, ele só vai prestar atenção quando tocar na pele, sabe? Ele sentir as consequências das escolhas dele. Ele tem que sentir. A partir do momento que ele sentir, ele vai dar né? Vai dar um baque nele ali e vai prestar atenção, né? Ele vai virar o rosto pro que tá acontecendo, porque ele não tá nem aí. Então, ele precisa sentir na pele. Então, assim mesmo é Deus. Para sacudir a alma, ele permite. Ele tá bom, é isso que você quer?
Então você, né, aí vem a justiça, né, para equilibrar, né? E ele castiga, vem os castigos, os flagelos, as cruzes, né, os desapontamentos, as humilhações, para equilibrar. É a justiça para equilibrar. É a justiça de Deus, né, para sacudir a alma, para fazer a alma sentir na pele, porque ela tá fazendo, nada tá acontecendo, né? E aí Deus precisa permitir, né? A vontade permissiva dele vem, né, que é a justiça, e a pessoa, né, vai sofrer as consequências das suas escolhas. Então foi assim mesmo, meu menino. Ele sofreu as consequências das escolhas dele, né? A escolha que ele fez de continuar desobedecendo e fazer o que não é para fazer. Nossa, e ele sentiu. Se esperneou, chorou, deu show, deu escândalo, disse que eu era uma pessoa má, uma mãe mal, malvada, que não quer ver ele feliz e disse que a gente era mal, que não sei o quê. Se esperneou que só. E é exatamente o que as criaturas fazem quando Deus envia uma cruz, um sofrimento, vem os flagelos, os castigos. Ah, que Deus é mau, que Deus é esse? Cadê Deus? Ele não está vendo? Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço passar por esse sofrimento. O que foi que eu fiz, né? Então, ela só presta atenção quando toca, né? Na pele, né? Tem que doer. Ela tem que sentir para poder ela prestar atenção, né? E Deus, né? A justiça de Deus é amor para fazer a pessoa acordar, prestar atenção do que ela está fazendo, nas consequências ali, as consequências aí das escolhas dela. Ela tem que sofrer as consequências para poder acordar, para ver, nossa, foi errado o que eu fiz. Então, assim, a pessoa, por um momento, muitas das vezes esperneia, assim como meu menino, né? Que esperneou no primeiro dia, mas deixei ele lá, refletir. Eu conversei com ele e tirei, e deixei ele refletir. E foi exatamente o que ele fez. Ele meditou, ruminou tudo o que aconteceu. E depois ele veio pedir perdão, ele reconheceu que estava errado. Ele disse, mamãe, eu fui um menino muito mal, mamãe, e não sei o quê. Eu fui desobediente, não respeitei a professora. Então, diante disso, tocou, né? Ele viu as consequências e que, né, não foi boa, né, devido às escolhas que ele fez, né? Então, a justiça teve que agir e ele sentiu, né? E isso fez, esse sacode nele, fez ele meditar, prestar atenção que estava errado. Graças a Deus, iluminou ele, né? Deus iluminou ele e ele viu que estava errado, né? Então a justiça é isso. A justiça também é luz, é para iluminar as almas, né? Para mostrar o erro das escolhas delas, né? Olha só, tá vendo que você, né, as suas escolhas onde deu, né? E é o que a gente tá vendo, né? Quantos e quantos vídeos a gente vê, principalmente de mulheres arrependidas. Também tem de homens, mas a gente tá vendo muito de mulheres arrependidas das suas escolhas, né? As feministas, né? De todas as escolhas que elas fizeram quando estavam casadas, né? De não cumprir com seu papel, cumprir com seu ofício de esposa, de mãe, dona de casa, né? Só via trevas, né? A família dela era trevas, o filho é trevas, é atraso de vida, né? É isso que hoje em dia as mulheres veem, né? E depois que sofre as consequências, aí a alma reflete, né? Então a justiça faz a gente refletir, né? Pelo menos é isso, né? Algumas não aceitam, como eu disse, né? Esperneia, grita com Deus, murmura e peca ainda mais, né? Em vez de trazer, de iluminar ela e fazer ela prestar atenção no erro, ela, pelo orgulho, ela não aceita essa correção, não aceita o que está acontecendo. Ela acha injusto. Então, muitas das vezes, né, acaba não servindo, né? Deus envia os castigos, uma cruz, né? Ali a sua justiça para equilibrar, para iluminar a alma, mas ela não aceita pelo orgulho, porque ela acha que está certa, né? Então, algumas refletem, né? Rumina e, e compreende, né? Vê o erro que cometeu, né? E é muito linda essa justiça de Deus, né? Eu sou apaixonada pela justiça dele, muito linda, né? E é muito importante porque é o que ilumina a alma, né? É o que faz a alma voltar para o caminho correto, né? Sair daquele caminho que ela desviou, né? Querendo pegar atalhos e fazer do jeito dela, né? E ela viu
né, através da justiça divina, dos castigos, né, e tudo mais, viu que aquele caminho não foi bom, aquelas decisões que ela tomou não foi bom, e aí ela retorna pro caminho certo, né, a trilha correta, né, ali de Deus, que Deus abriu. Então é muito incrível, né, e isso me fez meditar muito daqui, né, na prática o que acontece, né, aqui. E foi muito incrível. Aí Jesus me fez, né, justamente meditar sobre a justiça dele, né, com esse exemplo aqui mesmo de casa que eu vivi esses dias, né. E, nossa, é muito importante. Meu filho tá aí, entendeu, aprendeu e tá, nossa, tá um outro menino. Pra você ver, a palavra criadora de Deus, né, que cria na alma, né, muito lindo, né? E ele tá outra criança. Meu Deus do céu, né? Não tá desobedecendo, tá super tranquilo. Nossa, e eu falo com ele, tá, nossa, ele obedece, é assim, é prontamente, né? Super doce, né? Nossa, é outra coisa, né? Conversando, prestando atenção na gente. Incrível, incrível, né? O que Deus faz nas almas, né? O trabalho de Deus, né? E você vê que é sem violência e tem todo um processo. Você vê que Deus vai ali instruindo, né? Vai inspirando, vai iluminando, né? E dando tempo para a alma. Mas chega um ponto pelo próprio bem da alma, né? Para a salvação da alma, né? Ele derrama a justiça. Então a justiça dele é maravilhosa, incrível, e as pessoas entendem totalmente o contrário, né? Totalmente o inverso, totalmente o oposto, né? Só vê trevas, e é isso, né? A vontade humana que só vê trevas em tudo, né? Não vê amor em nada, não vê luz em nada, nem amor de Deus em canto nenhum, né? É triste, né? Só trevas. Então, assim, foi duas coisas que ficou muito na minha cabeça, né? Claro que tem muita coisa ali, muitas luzes nesse vídeo, mas é muita coisa mesmo, a gente tem que ir por partes, né? Então, ficou essas duas coisas assim, eu fiquei meditando desde ontem, né? Então é isso que eu queria partilhar. Amém, Fiat.